Olá, meus queridos! Mais um vídeo aqui do livro O Caibalho, né? É uma série que eu estou fazendo sobre esse livro, esse conhecimento, que são as 7 leis herméticas do universo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, peço que você se inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações, né? Deixe seu joinha, comente aqui o que você gostaria de saber, para que eu possa produzir mais conteúdo e assim você vai me ajudar e você vai ajudar também o YouTube a mostrar esses vídeos para mais pessoas. Esse conhecimento tem que passar adiante, né? Hoje nós vamos falar do princípio do ritmo, como eu vejo, né, esse princípio na minha vida, segundo as minhas experiências. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês e depois eu vou explicar como eu vivo, né, esses princípios, como eu vivo esse conhecimento no meu dia a dia, como eu vejo ele operando, como eu vejo essas 7 leis operando na minha vida. Tá bom? Vamos lá? Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E o que esse princípio nos ensina na nossa vida prática de todos os dias, né? Nós mulheres, nós sabemos que nós temos nossos ciclos, né? Tem os momentos que estamos super felizes lá, rindo, se divertindo, né? Com bastante energia. Nós temos uma capacidade de criação muito grande, imaginação e tal, quando estamos no nosso ciclo menstrual, né? E aí, quando estamos menstruadas, às vezes a gente fica muito cansada, aí desce a energia, você tem uma queda da sua energia, e aí muitas mulheres sofrem muito, né, com a TPM, com os ciclos menstruais, às vezes muitas mulheres têm muito cansaço. E a gente não sabe lidar com esses ciclos que nós temos. Então a gente tem tendência a tomar decisões em momentos que não é propício para decisão, né? Então o que esse princípio nos ensina? É que como tudo oscila, né, tanto para a esquerda como para a direita, ou para o negativo ou positivo, que mesmo isso também, né, o negativo é uma questão de percepção, né? Só que na nossa vida de todos os dias, a gente não está consciente de tudo isso, né? Por exemplo, comigo já aconteceu muito de eu ficar estressada, nervosa com uma pessoa. Eu até ficava surpresa, porque eu falava, mas por que eu fiquei tão estressada, gente? Não é tão grave assim, né? Aí depois, tipo assim, 24 horas depois, ó, menstruada, né? Tava tão ocupada, focada em outras coisas, que a gente acaba esquecendo o nosso ciclo feminino, o nosso ciclo que todos os meses, né, ele vem. Então, assim, tem aquela parte que a gente fica muito impaciente. Enfim, essas oscilações que nós temos, né, que na maioria das vezes a gente acaba esquecendo de prestar atenção, de vigiar esses momentos na nossa vida para evitar tomar decisões, evitar entrar em brigas, evitar debates, né? Porque nesse ciclo, durante esse período, é um período que a gente precisa mais olhar para mais para dentro da gente. Tá mais com a gente, mais assim, mais consciente, mais conectada com o nosso corpo, porque é um momento de recolhimento, é um momento que você está ali, né? Às vezes, eu, por exemplo, nesses períodos eu tenho muita imaginação, eu tenho muito poder de criação. Então eu aprendi, com esse conhecimento, eu aprendi a usar essa energia, que é a energia, né, do renascimento, renovação. Então, é o momento de você jogar tudo que não presta fora e criar algo novo, viver ali no presente. Você, por exemplo, para pessoas que escrevem, né, escrever os textos, são pessoas que criam, né, poesias lindas nesses períodos. Eu li um livro há alguns anos atrás, de uma escritora quebequense aqui. Ela falava nesse livro que ela tinha os períodos de
para escrever, ela tinha os períodos de criação dela. Então ela falava que nesses momentos, nos ciclos menstruais, ela aproveitava. Porque como ela estava com a mente muito agitada, a gente fica com os pensamentos muito repetitivos, você fica ali, né, muito estressada, às vezes impaciente, a irritação à flor da pele, os nervos à flor da pele, né? Então, assim, a gente acha que é nervos à flor da pele, a gente acha que é estresse, mas na verdade é só que é um momento de mudança. Então, nesse período, o pêndulo ele tende a se mexer mais. Então, assim, o princípio de ritmo, ele tá operando na sua vida de forma mais constante, sabe? Então, assim, quando você tem consciência que nada ali é por acaso, que aquilo tudo tem um propósito maior, que às vezes é um momento de você se recolher, é um momento de você transmutar essa energia que está transbordando, né? Às vezes a gente tem um excesso de energia, a gente trabalha pra caramba e tal. É você transmutar isso em criação, você criar coisas novas, você deixar o velho ir para trás, abrir mão de debates, abrir mão de fazer o outro de errado, abrir mão de entrar em briga, abrir mão de ficar se culpando, de ficar, né, remoendo o passado. Não é um momento para isso e também não é um momento para você tomar decisões importantes na sua vida, porque estamos na fase de transformação. Então é o momento de você ficar mais ali presente, né? Então, o que eu entendi nesse princípio de ritmo é que muitas vezes na minha vida eu acabei, né, falando coisa que eu não devia, falando coisa que eu não queria, porque o pêndulo estava mais pro negativo. Então, nesse momento que o pêndulo está indo pro negativo, se você consegue ter consciência disso, que é isso que está acontecendo, você senta, respira, pega uma boa respiração, ou você pega um caderno, uma caneta e começa a escrever tudo que vem pela cabeça, ou liga para uma pessoa, conversa com a pessoa, uma pessoa com quem você confia, sabe? Isso aconteceu muito comigo na época em que eu estava, como eu já disse aqui pra vocês nos outros vídeos, eu tinha passado por um período de muita depressão. Então, assim, o pêndulo tava lá no negativo, né? Tava lá no final. Aí eu tentava voltar pro meio e eu ficava ali patinando, sabe, o tempo todo, aí ele voltava de novo. Até que chegou um momento que ele começou a vir para o lado positivo. Eu saí, me separei, comecei a ficar mais positiva, criar minha realidade, né? E aí eu comecei a estudar sobre lei da atração, sobre essas leis herméticas. Já faz um tempo que eu tô estudando esse assunto, que eu gosto muito. Eu encontrei minha casa, né, cocriei, né, a possibilidade de ter minha casa e tal. E aí quando tudo tava assim, bem lá em cima, eu tava toda excitada, toda feliz, nossa, eu vou ter minha casa, e aquela coisa assim, sabe? Meu carro fundiu o motor. Fundiu o motor e eu fiquei sem carro. Aí eu voltei lá pro, né, o pêndulo foi de novo pro negativo. Só que como eu já tava um pouco já, né, me banhando nesse conhecimento, eu falei, bom, isso tem alguma coisa para me dizer, né? Talvez é porque tá na hora de, né, deixar o velho ir, deixar o passado para trás e começar a vida nova. Então, isso me trouxe muito estresse, claro que eu precisava do meu carro para trabalhar e meu carro quebrado, etc, etc. Enfim, foi uma coisa assim, uma loucura. Só que aí entrou, né, esses dois princípios que eu gosto muito, que é a lei de causa e efeito e a lei do ritmo. Ou seja, quando eu tava lá em cima, eu comecei a ficar lá em cima, sabe? Trabalhando dia e noite sem parar, e assim, uma energia incrível e tal. Só que aí eu focando ali só na sobrevivência, só no ganhar dinheiro, pagar dívida, para fazer isso, para fazer aquilo, comprar minha casa, não, focando só naquilo, eu acabei negligenciando, né, o meu corpo, negligenciando minha mente, negligenciando muita coisa, minhas emoções. Então, quando meu carro quebrou, eu tive que ficar ali 2, 3 dias parada. E foi aí que eu me dei conta de que eu estava muito desconectada. Então, quando eu tive consciência disso, eu voltei a me conectar de novo, a
a olhar, né, a analisar a situação. O que que em mim estava provocando todas essas tragédias na minha vida? Porque quando eu levantava, caía de novo, levantava, caía de novo. Eu comecei a perceber que, primeiro, eu tava criando a minha realidade baseadas na raiva, né, no ressentimento, no rancor. E tudo isso estava causando... Eu criava, mas sem base sólida. Não tinha uma base sólida ali. A base não era uma base de amor, sabe, de consciência mesmo. Era uma base de raiva, de rancor, de agonia, de desespero. Então, assim, não é uma base que tinha força para suportar a minha criação. Então, assim, eu me autocriava e me autodestruía ao mesmo tempo. Sabe? Logo depois, puf, caía tudo de novo. Enfim. Então, gente, foi assim, eu observei esses princípios na minha vida e depois que eu comecei a me dar conta disso, eu não me estresso mais como antes. Eu não saio, eu tento, claro, às vezes acontece que eu fico um pouco mais, né, mais triste, desanimada, acontece que vem aquele desânimo, vem as dúvidas, principalmente quando você está com um projeto e que você quer que funcione. E aí, de repente, bate aquela dúvida, você começa a se comparar com o outro, com fulano, com ciclano. A gente não deve fazer isso, porque cada um tem seu jeito de criar. Então, assim, eu fui aprendendo a criar as minhas coisas, a minha vida, seguindo seguindo esse movimento do universo, da natureza, sabe? Tem um momento de você se recolher e tem um momento de você sair, de você ter risco, de você ir para a vida. E não ficar forçando as coisas. Quando as coisas vêm, quando vem o negativo, né, que a gente chama de negativo, mas tudo isso acaba não sendo negativo, a gente tem que parar, né, e analisar a situação. Porque geralmente, quando você recebe um problema na sua vida, a solução já está ali. Já vem junto com ele, né? Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, meu carro quebrou e por que meu carro quebrou? Né? Quando eu comprei o outro carro, que eu consegui financiamento, enfim, já tem vídeos meus contando isso aí, eu batalhei muito para conseguir o financiamento, sabe? Só que tudo foi acontecendo de uma maneira que eu não vi o esforço que eu fiz. Hoje eu sei que eu estava sempre em ação, mas eu não tinha visto os esforços que eu tinha feito naquele momento, porque eu estava ali concentrada em achar uma solução, buscar solução o tempo todo. E eu sou assim, quando eu tô com um problema, eu não foco no problema, eu foco na solução, eu busco a solução logo. Tem a solução aí, tem alguma coisa, alguém pode me ajudar, quem pode me ajudar, né? Então, eu comecei a focar na solução. E um ano depois, quase um ano, né? Praticamente um ano, acho que foi um ano depois, quando eu fui para passar no financiamento para minha casa, o banco falou para mim assim, você só passou porque você tinha um financiamento do seu carro. Ou seja, se meu carro não tivesse fundido o motor naquele momento, talvez eu não teria conseguido passar no financiamento para minha casa. Sabe? Então, assim, precisou isso acontecer para que algo melhor chegue. Porque do jeito que estava, eu não estava dando. Além de eu estar gastando muito dinheiro com meu carro antigo, que já era mais velhinho, eu rodava muito, né? Eu não estava segura também, não era um seguro eu ficar andando com aquele carro o tempo todo sozinha, aqui na neve, né, no gelo e tal. Então, mas no momento que aquilo aconteceu, eu achei o fim do mundo. Eu falei, meu Deus, agora não tem, o que eu vou fazer? Eu estava sem casa, consegui uma casa, agora, né, eu tinha acabado de mudar para casa, eu tinha acabado de alugar, né, a casa com opções de compra, eu tinha me engajado, assim, me comprometido com o dono, com o proprietário da casa, que eu ia fazer tudo o meu possível para passar no financiamento, para consegui comprar a casa, mas nada estava assinado ainda. E aí meu carro quebra. Eu falei, agora ferrou mesmo, né? No primeiro dia eu desesperei, chorei. E aí quando eu estava ali chorando, eu falei, não, deve ter uma razão por isso que está acontecendo. Eu me lembro até hoje que eu estava, quando isso aconteceu, eu sentei, eu tava chorando e tal. Aí eu entrei dentro de casa e eu tinha umas caixas de livros, abri minha caixa de livro e fiquei lá procurando uma coisa, procurando algo que fosse me... Falei, eu preciso achar alguma coisa que vai me encorajar, que vai me animar. E aí eu encontrei, desculpa, meu gatinho passou aqui, mexeu na câmera. Aí eu encontrei o livro do Paulo Coelho, O Alquimista, né? Que
quando o rapazinho lá, ele volta, né? E o tesouro que ele tanto buscava estava logo ali, do lado dele, né? Aí quando eu li essa mensagem nesse livro, eu falei, ah, é isso mesmo. Eu acho que tudo isso tem um propósito maior, né? Então, é assim que eu fico olhando esses princípios na minha vida. E é assim que esse livro me traz muito mais clareza sobre como a vida funciona, né? O que é criar sua realidade, como você pode criar sua realidade e como se manter em movimento sem estar forçando, sem ficar ali com ansiedade, sem colocar ansiedade, porque tudo tem, né? Sobe, desce, mas se você desceu, não se preocupe, você vai subir de novo. Então, sempre em movimento. Tá bom, meus queridos? Um beijo e até o próximo vídeo que vamos falar do princípio causa e efeito.